fotografia, que alguns de vocês já conhecerão, é uma fotografia histórica de uma visita que os arquitetos da Escola de Belas Artes do Porto fazem em 1976 a Atenas, à Acrópole, e nós vemos atrás o Parthenon em obras. O Parthenon, que representa, como todos saberão, é um símbolo da cultura grega, mas no fundo da origem da cultura ocidental, da cultura europeia. E o que eu gosto desta fotografia é que os arquitetos não estão propriamente a olhar para o Parthenon, estão de costas para o Parthenon, estão a ser fotografados, como qualquer turista, mas há, na verdade, algo mais do que um olhar turístico nesta fotografia, porque estes arquitetos estão a ouvir o seu mestre, Fernando Távora, com o mapa da Acrópole, a explicar um pouco o modo como se foi organizando aquele espaço, os vários layers históricos que ele tem e naturalmente, a relação que estabelece com a cidade. Portanto, os arquitetos estão a olhar para uma representação cartográfica da Acrópole e não propriamente para a Acrópole, para o Parthenon. E isto mostra um pouco este interesse que os arquitetos têm pela história, mas que é sempre um interesse filtrado pela representação, pelo desenho, pela cartografia. E isto serve um bocadinho de metáfora para falar sobre essa relação com os lugares. A relação que os arquitetos, quando constroem, os arquitetos portugueses, quando constroem nos diversos lugares, nunca é uma relação literal, imediata. Há sempre um filtro, e esse filtro é sempre, naturalmente, dado pelo desenho, pela representação, mas também pela experiência cultural que cada um desses arquitetos transporta dentro de si. Portanto, este universalismo é um universalismo feito de referências que podem estar no lugar onde se está a construir ou podem estar, no fundo, na história da arquitetura, na história universal da arquitetura. E é nessa relação entre o local e a história, entre o sítio e a memória, que faz, no fundo, ou constrói, no fundo, esta ideia de universalismo que tentamos trazer para esta exposição. É uma fotografia interessante porque nela nós vemos 6 professores da Escola de Belas Artes, o professor Alexandre Alves Costa, Sérgio Fernandes, José Grá, Alcino Soutinho, Fernando Távora e Álvaro Cisa, que nesta viagem vão, no fundo, à procura da origem dessa civilização e vão de forma descontraída, não é? Como aliás se vê que nos anos 70 todos andavam de calças à boca de cinto, sandálias, rabo de cavalo. E, portanto, também esta fotografia serve para, no fundo, desacralizar um pouco esta ideia dos arquitetos que são seres raros, na verdade são seres como qualquer um de nós, têm normalmente as suas idiosincrasias, e além disso, serve também para olharmos um bocadinho para a arquitetura como algo que está imbuído no dia-a-dia, no cotidiano, na vida, não é algo estranho. Ou pelo menos é isso que nós, com esta exposição, desejamos. É dar-vos a sensação de que estão a ver parte da vossa vida, parte da experiência que vocês próprios têm nas cidades, nos espaços, nos edifícios. Portanto, é um pouco esta ideia de tratar a arquitetura por tu, não é? Esses arquitetos tratam a história da arquitetura por tu, estão ali descontraídamente no lugar mais mítico da história da arquitetura e têm também essa relação descomplexada, desacralizada com a memória, com o passado, e usam esse passado para construir o seu presente. Portanto, no fundo, é isso que esta exposição também procura mostrar. Ela vai seguir, na verdade, um conjunto de textos escritos por aquele senhor que está ali, que vocês devem conhecer, o professor Eduardo Lourenço, provavelmente o maior filósofo português vivo, pelo menos para nós, apesar daquilo que ele escreveu, Eduardo Lourenço consegue abranger precisamente os vários períodos que estes 50 anos atravessam. Ele escreveu a maioria da sua obra, ou grande parte da sua obra, fora de Portugal, em França, e com esta exposição teve a sua primeira apresentação em França, em Paris, e nós quisemos fazer aqui esta relação com o português imigrado em França, que nos fala de um Portugal de longe, mas que nos fala desse Portugal de forma muito íntima, e que atravessou todos estes momentos históricos como cidadão português, mas também como cidadão europeu. Portanto, há aqui um olhar do Eduardo Lourenço que nos interessava trazer para falar também sobre a cultura portuguesa nestas 5 décadas. Por causa de serem 5 décadas, também encontramos 5 temas que estão na obra do Eduardo Lourenço e que nos servem de divisão temporal
e também divisão física entre as obras que vamos ver. Vamos então entrar? Aqueles que não têm guias, que não adquiriram o bilhete, podem construir durante a visita, porque, como eu disse, a exposição foi inaugurada em Paris, portanto os painéis estão em inglês e francês, e aí nesse guia estão as traduções integrais dos textos que estão aqui neste momento expostos. Bom, a exposição, no fundo, como eu disse, percorre 5 temas. Esses 5 temas estão distribuídos em 2 ruas. Esta rua trata de 3 temas, 3 momentos históricos de Portugal, que vão desde a questão do nacionalismo e do internacionalismo até à Revolução de 74, passando naturalmente pelo fim do Império Colonial. E do outro lado vamos ver mais 2 temas que têm a ver com a nossa integração na União Europeia e com a situação global que hoje vivemos. Eduardo Lourenço escreveu sobre estes momentos e é exatamente a partir da sua obra escrita que se constrói, no fundo, a apresentação de cada um destes períodos. A nossa intenção era, no fundo, do lado esquerdo destas ruas tivesse a arquitetura e do lado direito estivessem as imagens, os textos, as representações irónicas desse Portugal nos vários momentos, e para isso vamos buscar também 2 autores. Os cartoons de João Belmonte, um ilustrador que tem uma formação de arquiteto, mas que na verdade sempre gostou mais de fazer ilustração, e as suas ilustrações são sempre muito irónicas sobre o Portugal de cada um destes momentos. E ali estamos a ver imagens do Alfredo Cunha, que é um fotógrafo que atravessa também estas 5 décadas, a fotografar um Portugal, primeiro ainda durante o salazarismo, depois no momento das independências, ali no imperialismo, as independências das ex-colónias portuguesas, e depois na Revolução. E depois iremos continuar e ver as fotografias que o Alfredo Cunha nos deu, e que são realmente retratos vivos de um Portugal que vai mudando. Nós vamos vendo mudanças na maneira das pessoas se vestirem, no olhar, na urbanidade, mas vamos vendo que há persistências. Por exemplo, esta ruralidade que ele retrata aparece muitas vezes nas fotografias, mesmo nas contemporâneas. Ou seja, há sempre traços de um Portugal que não cresce, naturalmente, por igual, e portanto as fotografias são sempre muito vivas e muito claras em relação a essas diferenças culturais e sociais que o nosso país, mesmo que sendo pequeno, mantém. O primeiro momento desta exposição é, portanto, o internacionalismo, ou a relação entre o universalismo e o internacionalismo, e o internacionalismo está ali com o Inter, entre aspas, porque a grande discussão que se faz nos anos 60 é exatamente queremos nós, portugueses, queremos nós, arquitetos portugueses, ser nacionalistas ou internacionalistas? Vocês sabem que Salazar pugnava pela ideia de criar uma arquitetura portuguesa, um estilo português, e, portanto, pedia aos arquitetos para desenvolverem essa arquitetura, marcando-a com símbolos da Portugalidade. Os arquitetos portugueses, como qualquer outro arquiteto da segunda metade do século XX, estava interessado em ser moderno e olhar para o internacionalismo moderno. Portanto, no fundo, a grande dúvida que através dos anos 60 é: os arquitetos querem ser internacionais, mas o Estado Novo obriga-os a ser nacionalistas na forma como representam os símbolos nos seus edifícios, e, portanto, de alguma maneira, a discussão instala e Salazar, ou pelo menos o Sindicato dos Arquitetos, convence Salazar que, se queremos ser portugueses, então vamos lá ver o que é isso da arquitetura portuguesa. Vamos fazer um inquérito à arquitetura popular em Portugal para descobrir o que é isso da arquitetura portuguesa, já que o Estado Novo deseja uma arquitetura que marca a Portugalidade. Ora, os arquitetos sabiam que, ao fazer isso, não iriam descobrir uma arquitetura portuguesa, iriam descobrir várias arquiteturas portuguesas de acordo com cada uma das regiões que iriam levantar. E, portanto, o que é muito inteligente da parte dos arquitetos é, no final desse inquérito, em 1961, entregam a Salazar e dizem que aqui está a prova que não há uma arquitetura portuguesa. Portanto, não é possível fazer uma arquitetura nacionalista. O que é possível fazer é uma arquitetura que pegue elementos da arquitetura popular e que os cruze com
requisitos modernos, com a arquitetura do internacionalismo moderno. Portanto, os arquitetos conseguem, no fundo, através desse inquérito, criar uma espécie de manifesto que irá cruzar tradição e modernidade, a arquitetura popular com a arquitetura erudita. E o que nós vamos ver ao longo dos anos 60 nestas obras, e neste período em particular, é esta fusão entre tradição e modernidade, aquilo que Fernando Távora chamou a terceira via, não ser nem nacionalista nem internacionalista, ser qualquer coisa que está entre. E esse entre é exatamente a terceira via que Fernando Távora desenvolve. Todas estas obras que vocês veem aqui, desde a Fundação Carlos Gulbenkian, passando pela Pousada de Santa Bárbara, ou pela Casa do Leste de Ferreira, ou pelo Convento de Fernando Távora que se faz em Gondomar, são experiências em que nós vemos a inclusão de materiais da arquitetura tradicional portuguesa, ou integração do edifício no espaço natural, fazendo com que a natureza e o edifício convivam. É o que acontece, por exemplo, na Fundação Carlos Gulbenkian. É um edifício moderno na sua concepção, mas ele está todo plasmado naquela paisagem maravilhosa do Parque do Gulbenkian. Portanto, há aqui a ideia de que o edifício não deve viver isoladamente, mas deve integrar-se no contexto, que é algo que eles aprenderam também com a arquitetura popular em Portugal. Não é? A arquitetura popular em Portugal, a arquitetura que nós vemos nas nossas aldeias, no interior de Portugal, é uma arquitetura adoçada ao lugar, com materiais tradicionais, com materiais muitas vezes encontrados na região, porque feitos com são arquiteturas feitas com poucos meios. Ora, os arquitetos nos anos 60 integram esse pragmatismo popular também na arquitetura do autor, não é? Que desenvolve. Eu chamo a atenção, por exemplo, do convento dos franciscanos de Calais, em Gondomar, porque nós temos o Fernando Távora, que tem uma formação moderna, a desenvolver um edifício cuja planta é uma planta clássica, é um convento à volta de um claustro, como são todos os conventos, e a nave da igreja é uma nave que vai buscar exatamente os telhados inclinados que nós vemos na arquitetura tradicional. E, portanto, ele vai integrar neste edifício, sendo um edifício feito em betão, e ele não esconde isso, vai integrar elementos da arquitetura tradicional, vai fazer a tal fusão entre tradição e modernidade, vai fazer vai pugnar por essa terceira via que ele tanto defendia. Não é? E, portanto, aqui está um bom exemplo de como Fernando Távora vai ser um arquiteto fundamental para a geração que lhe sucede, que vai transmitir aos seus discípulos esta ideia de que é sempre importante trabalharmos com o lugar, é sempre importante trabalharmos com os materiais do lugar, é sempre importante plasmar os edifícios nos lugares e não fazer objetos isolados, como na velha tradição modernista, heroica, do objeto abstrato e puro. E, portanto, os edifícios começam todos a ter, claramente, uma relação muito mais aberta e dialética com o contexto onde se insere. Uma das primeiras obras que, em Portugal, introduz esta questão num equipamento público é a piscina de Lessa do Albarcisa, que é discípulo de Fernando Távora. Sabemos que ele construiu com Fernando Távora, pelo menos ainda dentro do escritório de Fernando Távora, a Casa de Chá da Boa Nova, aqui em Matosinhos, que é muito próxima da piscina. Aí nós vemos ainda essa relação com Fernando Távora na forma como os telhados são plasmados ou espraiados no terreno, não é? Olhando o mar. Ainda há essa relação muito intensa com a arquitetura tradicional portuguesa. Na piscina de Lessa, ele abandona essa perspectiva mais, vamos dizer, tradicionalista ou ruralizante e vai à procura de uma arquitetura mais abstrata, mas muito integrada na paisagem. Portanto, a piscina de Lessa praticamente desaparece na paisagem para se misturar com as rochas atlânticas aqui próximas, não é? Na frente aqui de Lessa, e, portanto, é um símbolo de como a arquitetura pode ser significante, mas mesmo assim ter um respeito muito grande pelo contexto e praticamente fazer com que o contexto entre e viva dentro do edifício ou dentro do espaço. E todos já tiveram a oportunidade de tomar banho nessa piscina, muitas vezes questionam-se: será que eu estou dentro da piscina ou será que eu estou já na praia? Porque ela realmente não nos cria essa sensação de estarmos dentro ou estarmos fora. Ela é um todo que se espraia nesta costa. Bom, portanto, começam a perceber esta ideia de trabalhar com o contexto e, portanto, essa terceira via de trabalho, que é exatamente procurar um diálogo aberto com a paisagem, com o lugar onde se implantam os edifícios. É também um momento importante em que os arquitetos começam a trabalhar fora de Portugal.
com mais assiduidade, e aqui neste caso é interessante ver um estádio construído em Bagdá, que ainda hoje lá está, o Estádio do Povo, que é patrocinado pela Fundação Carlos Gulbenkian, que tem, como sabemos, interesses no Iraque. Aliás, está neste momento a discutir a venda da sua companhia de petróleo que explorava essa matéria-prima no Iraque, e exatamente porque tinha essa relação com o Iraque, resolve oferecer ao governo do Iraque a possibilidade de construir um estádio, um grande estádio, com uma piscina associada, e é exatamente este gesto da Fundação Carlos Gulbenkian que vai permitir a estes arquitetos portugueses, que é o do Amaral e o Carlos Manuel Ramos, construírem este edifício fora de Portugal. Portanto, é um momento importante de internacionalização da arquitetura portuguesa num país estranho, exótico para os portugueses na época, que era o Iraque, mas onde havia esta relação comercial e institucional entre a Fundação Carlos Gulbenkian e o governo iraquiano. E, portanto, ela está aqui também como um símbolo desse primeiro momento de internacionalização. E vejamos que as formas que eles adotam já não são propriamente formas puras e abstratas, embora claramente esta prancha que faz o símbolo desta exposição tenha esse caráter escultórico, mas a sua forma é uma forma mais orgânica, parece que está a convidar-nos para subir e saltarmos, não é? E todo o estádio tem uma relação com o envolvente que não é muito racionalista, é também espraiado no terreno, dispondo os vários equipamentos e os vários programas num vasto terreno. E, portanto, é um momento importante em que a arquitetura portuguesa vai também contribuir para o reequipamento de uma cidade como era Bagdá, na altura. Era um país, como é ainda hoje, de alguma maneira, assaltado por vários conflitos, revoluções e contra-revoluções, e na verdade este gesto foi um gesto importante para Portugal e para a Fundação Carlos Gulbenkian marcar a sua posição política também no território. Se o ateliê de Fernando Tabra, no norte, era o farol, digamos, desta renovação, no sul é o ateliê de Nuno Teotónio Pereira que vai fazer esta mudança importante nos anos 60. Nuno Teotónio Pereira fazia parte do movimento para a renovação da arte religiosa e, portanto, muita dessa experiência de mudança vai ser desenvolvida sobretudo nos equipamentos religiosos, nas igrejas. Ele vai desenvolver uma série de igrejas onde ele testa novas espacialidades. Esta é talvez a mais eloquente, uma igreja que ele faz com o Nuno Portas, no coração de Lisboa, muito pouco conhecida, a maior parte das pessoas não sabe bem onde é que fica esta igreja, porque ela não se quer mostrar, cá está. Não é um objeto isolado no meio do terreno, ela está metida no meio da cidade, cria até uma espécie de atravessamento urbano entre duas ruas, e é no seu interior que se desenvolve este espaço magnífico, que não é bem uma igreja tradicional, porque nós não conseguimos, ela não está propriamente dirigida ao altar, ela é um grande salão, onde é possível, naturalmente, fazer-se o culto religioso, a liturgia, mas é possível também haver assembleias ou outras reuniões, portanto a igreja como um espaço ecuménico, aberto à sociedade. E o que é muito interessante é que eles estão a fazer esta igreja no momento em que no Concílio Vaticano II está a discutir exatamente a importância da igreja se abrir à sociedade. Não é? Nós sabemos que a igreja ciclicamente tem este desejo de contemporizar-se. E neste momento, no princípio dos anos 60, era exatamente este o debate que estava a decorrer o Concílio do Vaticano, e eles desenvolvem uma igreja em Portugal que absorve esses ideais ou essas perspectivas que a igreja estava a abrir. Portanto, mostra que os arquitetos portugueses estavam muito atentos à renovação também da liturgia e da relação da igreja com a sociedade. O que mostra este universalismo que nós dizia no início, ou seja, esta capacidade, mesmo estando aqui, absorver e perceber e interpretar à nossa maneira muito daquilo que vai acontecendo no mundo. É muito interessante ver, por exemplo, essas duas fotografias onde o Fernando Tabra está a entregar a Salazar o inquérito à arquitetura popular em Portugal, está-lhe a dizer, no fundo, que não há uma arquitetura portuguesa, há várias arquiteturas portuguesas, e o que é preciso é aprender com a arquitetura popular e não propriamente copiá-la. E, portanto, Fernando Tabra tem esta pose importante, institucional, de relação com o Estado, mas ao mesmo tempo é alguém que tem uma relação com a vida muito aberta, lúdica, e aqui na fotografia da esquerda temos Fernando Tabra com Álvaro Siza, numa feira aqui em Matosinhos, os dois do Vigo. Portanto, mostra um pouco o caráter deste arquiteto que foi fundamental para a geração seguinte, que era alguém que tanto fazia a ponte com a instituição Estado, não é? E de uma maneira muito respeitado, e vindo de uma família tradicional portuguesa, era muito respeitado e era ouvido,
mas ao mesmo tempo abrindo portas e abrindo perspectivas para que uma nova geração pudesse começar a trabalhar sem estar condicionada por esse desejo de nacionalismo muito acentuado que Salazar desejava para a cultura portuguesa. Portanto, de alguma maneira, Fernando Távora é um peão importante neste jogo de nacionalismo versus internacionalismo, de conservadorismo do Estado Novo e da tentativa de abertura das práticas dos arquitetos a novos horizontes, fugindo claramente desta perspectiva mais ortodoxa que o Estado Novo desejava marcar a cultura portuguesa. A acompanhar a exposição temos sempre entrevistas de alguns críticos de arquitetura portugueses ou franceses, neste caso Ana Tostões, que é talvez a maior especialista sobre este período da história da arquitetura moderna em Portugal e que aqui nos fala sobre esta relação exatamente entre Portugal e o grande debate internacional sobre o fim do modernismo, a inclusão dos contextos, a inclusão das culturas tradicionais, que é, no fundo, algo que atravessa toda a Europa e que Portugal também teve um contributo importante para essa mudança, para essa renovação. Outro arquiteto que também marcou muito o Porto, José Carlos Loureiro, ontem esteve aqui na inauguração, tem 92 anos, é um decano dos arquitetos portugueses, é um personagem que marcou a cidade, foi o autor do edifício Parnaso, o autor do Palácio de Cristal, e é o autor também desta bela torre de hotel, que provavelmente muitos de vocês conhecem, mas se calhar nunca olharam duas vezes para este edifício, porque ele é um edifício que marca um momento importante da cidade, quando nos anos 60 a cidade faz um novo plano Onzel, e resolve marcar a zona de Gonçalo Cristóvão com torres. Não é por acaso que temos a torre dos Jornal Notícias, a torre do Big Ben, conhecem com certeza, a torre do Hotel do Henrique, porque o plano desejava marcar a nova centralidade da cidade a partir de edifícios verticais. E esta torre é muito interessante porque ela não é apenas um objeto abstrato, começa por ser nos primeiros desenhos que ele faz, mas ela vai se adoçando um bocadinho também à paisagem e este lado curvo que ela tem é exatamente uma tentativa de desfazer muito prismático que uma torre sempre tem e poder ser vista de vários ângulos quando a rodeamos ou quando a vemos de vários pontos da cidade. E é realmente um símbolo desse desejo de renovação da cidade do Porto, feito a partir de um objeto e de um edifício que eu acho muito amável e que, para além disso, no seu embasamento tem esta galeria comercial, infelizmente hoje um pouco abandonada, que vai buscar a escala das pequenas casas envolventes. Portanto, é um edifício que faz a transição entre a escala do Porto tradicional e o novo desejo que o plano Onzel alimentava de fazer uma cidade vertical, um Porto vertical, como sabemos nunca vingou, não é? Depois o plano Onzel, no final dos anos 70, nos anos 70, é cortado pelas crises económicas que vivemos nos anos 70, pelo 25 de Abril, e portanto o plano nunca é totalmente cumprido, mas é interessante que ficou esta marca de um desejo de um Porto diferente, de um Porto vertical, um Porto de arranha-céu, digamos assim, que a zona de Gonçalo Cristóvão continua de alguma maneira a simbolizar. Bom, estamos a acabar este momento de nacionalismo versus internacionalismo, mais uma espelhos de água, e portanto é um edifício que na nova cidade lançada por Lúcio Costa e Oscar Niemeyer vai marcar também a posição de Portugal como um edifício que está ao nível do melhor que se fazia no Brasil, usando os materiais da arquitetura brasileira, o betão, usando os espaços abertos que a arquitetura brasileira também sintetiza, estes espaços que não são bem exteriores, nem não são bem interiores, são espaços de sombra, de ventilação. Portanto, já está, é mais uma prova, tal como o estádio de Bagdá, que os arquitetos portugueses conseguem construir lá fora com uma qualidade que ombreia claramente com as arquiteturas internacionais da mesma época, partindo de um país com, digamos assim, uma cultura muito mais fechada, orgulhosamente só, como dizia o Salazar. Bom, vamos agora entrar num segundo momento, a que chamamos colonialismo. Nós sabemos que o tema do colonialismo é ainda hoje um tema muito delicado na cultura portuguesa e na política portuguesa, porque nós fomos o último país a descolonizar da Europa, não é? Nós descolonizamos
porque houve uma revolução e um dos 3 Ds da revolução era a descolonização. E também descolonizamos, porque sabem que o 25 de Abril também se fez contra a guerra colonial. E, de alguma maneira, essa guerra colonial durou tempo demais, não é? Durou mais de uma década, envolveu soldados portugueses muito jovens, que na verdade partiram para a África para lutar por uma causa que eles próprios nem percebiam muito bem, porque é manter um império colonial que já estava fragilizado, que Portugal não conseguia gerir, era demasiado vasto, mas persistia teimosamente em manter. Ora, o que é interessante é que durante a Guerra Colonial, portanto, nos anos 60, 61 a 74, fazem-se uma série de obras nesses países, porque o Estado Novo percebe que está a perder terreno e, portanto, a arquitetura está também aqui ao serviço de uma tentativa de reinfraestruturar, reequipar as cidades. Ou seja, ao mesmo tempo que se está a gastar o erário público numa guerra aparentemente sem sentido, está-se também a investir em muitos equipamentos que o Estado Novo deseja que marquem a presença portuguesa nessas províncias. Não se chamavam colónias. Atenção que Salazar tinha mudado a nomenclatura, não lhe chamava colónias, chamava-lhe províncias ultramarinas. E o Eduardo Lourenço, no seu texto, que está aqui, brinca um bocado com isso, não é? Para a maioria dos portugueses, Angola e Moçambique era como Minho e Algarve, eram províncias. E, portanto, havia uma espécie de colonialismo inocente. As pessoas não tinham bem a noção do que é que se passava nesses países, provavelmente só quem lá estava, porque havia uma espécie de conformismo. Portugal era assim, tinha este império, não sabíamos muito bem exatamente quanto é que se gastava para manter este império, e sobretudo, o que é interessante é ver como é o esforço de infraestruturação que é feito nos anos 60 equivale ao momento em que já estamos claramente a perder o pé e os desejos independentistas dos povos autóctonos está claramente a aumentar e a criar problemas à logística portuguesa. Ainda assim, os arquitetos que estão a trabalhar em África estão ao serviço do poder colonial, são na sua maioria, eu diria, quase certeza, todos anticolonialistas. Ou seja, eles não estão ali propriamente para defender a causa do colono, estão a tentar melhorar a vida das populações. E podem construir igrejas, ou lugares ferroviárias, ou escolas, e é exatamente nesse sentido que eles estão a tentar, de forma, não direi subversiva, porque eles estavam ao serviço do Estado Novo, mas de forma local, integrada, olhando para as necessidades locais, para o clima, para as cores, para as texturas, para a cultura local e tentando integrá-la nos seus exercícios. Ora, esta fusão entre mim e o outro, sendo esse outro, apesar de tudo, o colonizado, leva à construção de arquiteturas muito interessantes, que ainda hoje lá estão, as que resistiram, e que são deles hoje. Hoje são moçambicanas e são angolanas. Foram feitas por arquitetos portugueses, mas foram a base para criar a independência desses países. E, portanto, de alguma maneira, é um legado que ficou e que marca esse desejo, ao mesmo tempo de ser internacionalista, como vemos aqui, mas esse internacionalismo é misturado com elementos do clima, com cores, com texturas que são retiradas da cultura africana. E isso é que é muito interessante, porque mostra que estes arquitetos estão atentos ao local e ao internacional. Não estão só preocupados em fazer arquitetura moderna em África, estão interessados em fazer uma arquitetura moderna, mas que integre elementos retirados também daquela paisagem, retirados daquela cultura. Vemos, por exemplo, a Estação da Beira, que é um edifício incrível, não é? Quer dizer, imaginar a segunda cidade da província ultramarina de Moçambique ter uma estação que é maior que qualquer estação construída até então em Portugal. Porquê? Porque há este desejo claramente de marcar o território com uma arquitetura afirmativa e os arquitetos João Gariz do Carmo, Francisco José de Castro e Almelo Sampaio vão se inspirar naturalmente no modernismo centro-europeu, no grande arquiteto francês franco-suíço Le Corbusier, mas vão também olhar, por exemplo, para Oscar Niemeyer, não é? Aquelas arquiteturas de Brasília, com aquelas curvas, aquelas hipérboles muito acentuadas, e portanto há aqui um desejo de ser ao mesmo tempo africano e ser ao mesmo tempo internacional, ser moderno, mas ser também local. E portanto, eu acho que aquilo que nós sentíamos em Portugal nos anos 60 também se sente nas províncias ultramarinas nos anos 60. Vejam, por exemplo, esta escola do Francisco Castro Reis, que eu acho um edifício notável, embora esteja muito degradado, se me veem com estas fotografias que são recentes,
Mas reparem na qualidade espacial desta sala de aulas, onde não é preciso vidros, porque a temperatura é sempre muito elevada, é preciso ventilar, e estas grelhas muito bonitas com que ele cobre o edifício, que são inspiradas claramente por motivos geométricos dos panos, ou por menos do desenho de alguns tecidos africanos, e que é ainda hoje um edifício notável, que hoje é um edifício, no fundo, do Lobito, e foi feito para as crianças do Lobito. E, portanto, Castro Rodrigues não estava, estando a construir um edifício público em nome de um poder colonial, estava a fazê-lo naturalmente a pensar nas pessoas, a pensar nas crianças. Aliás, Francisco Castro Rodrigues era um arquiteto afeito ao Partido Comunista Português, que estava clandestino na época, e então vai para a África exatamente porque não tinha trabalho aqui e era perseguido e acabaria por ser preso, e portanto, para evitar ser preso, vai para o Lobito e transforma-se num grande arquiteto do Lobito. Portanto, reparem como, em muitos casos, o poder colonial também funcionou como uma válvula de escape para aqueles que em Portugal não conseguiam exercer ideologicamente e politicamente a sua ação. Depois em Angola, ainda, temos outros dois casos muito interessantes. A Rádio Nacional de Angola, outro equipamento, ou o edifício Mutamba, em Luanda. Dois projetos de dois arquitetos que foram estudar para a Europa, trabalharam com Le Corbusier em Paris e que regressam a Angola, eram angolanos, regressam a Angola e desenham edifícios à Le Corbusier, mas que depois, quando nós olhamos melhor, tem qualquer coisa a ver com o clima, com a paisagem africana. Não são edifícios modernos na Europa, são edifícios modernos claramente integrados na paisagem africana. E o que é muito interessante é que, por exemplo, eles usam o betão e as grelhas de betão para criar elementos de sombreamento, mas que são ao mesmo tempo grelhas fantásticas que compõem a fachada. E, portanto, com um simples gesto arquitetónico, quase escultórico, eles conseguem fazer dois belos edifícios que ainda hoje são, em Luanda, edifícios de referência. Portanto, reparem como há aqui, portanto, esta ideia de trabalhar para as cidades, reequipar as cidades e dar o maior conforto possível a essas cidades. Estamos a ver ali imagens do Alfredo Cunha, desta África colonial portuguesa, algumas tiradas também do artigo Gouveia, e que nos mostram que as cidades angolanas, estas eram as carrinhas que a Gouveia fazia circular pelo Império colonial português para darmos livros às crianças. Mas reparem como toda esta arquitetura nestas avenidas, nestas ruas, estava ao nível daquilo que se tinha noutras cidades do mundo. Portanto, o esforço colonial e o desenho dos arquitetos coloniais era claramente modernizar, reequipar, infraestruturar as cidades, exatamente tentar tirar as pessoas da situação em que viviam nos museus de Luanda, ou de Vito, ou de Lourenço Marques. E, portanto, com isto, tentar também pôr a arquitetura ao serviço das populações. Claro que isso tudo termina em 74 com a Revolução e com a descolonização, que leva em 75 à independência destes dois países. E este belo cartoon do João Belmanta mostra a despedida dos inimigos, digamos assim, e o Vasco da Gama a chorar, agarrado ao padrão, a despedir-se do Império, desse longo Império de mais de 500 anos, que afinal acabava do dia para a noite, porque na verdade já estávamos todos um bocado fartos de um Império que não sabíamos gerir. E como diz aqui o Eduardo Lourenço, a não descolonização foi muito fácil, porque de repente os portugueses estão, acabou o Império, agora vamos olhar para outro futuro qualquer, e esse futuro qualquer começa exatamente com o olhar para a Europa, que vamos ter logo a seguir à Rússia. Uma última imagem que vos queria mostrar é de um arquiteto português em Moçambique, Amâncio Peixo Guedes, que nestas duas fotografias, tal como vimos ao buscar Távora, em duas situações muito distintas, estamos a vê-lo aqui no Sr. Atelier, em Lourenço Marques, com uma série de colaboradores e artistas africanos que ele próprio promoveu. Portanto, ele incluía na sua criação arte africana, artistas africanos. Aquele que está sentado em cima é o Malangatana, que era um grande amigo dele, que se tornou um grande artista, um grande pintor moçambicano. Portanto, vejam como ele integra na sua obra a cultura local.
E ali está ele no centro da Europa, com os arquitetos, a discutir o fim da arquitetura moderna e o que fazer a partir do fim dos chamados Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna, numa nova forma de debate que se chamou Team 10. E ele fazia parte desse grupo, e portanto ele tanto estava no centro da Europa a discutir o futuro da arquitetura europeia, como estava em África a integrar a cultura africana. Portanto, reparem como estes arquitetos eram claramente cosmopolitas, não é? Eu gosto mais do lado universalista, no sentido em que viam o mundo a partir do seu lugar, mas sempre atentos ao que se passava aqui e ao que se passava fora desse universo, às vezes muito localizado, não é? Bom, vemos aqui algumas imagens também da descolonização e das independências. Vimos o Samara Machel, aqui estamos a ver o Cristina Neto, uma entrevista que a Ana Vaz Mulher, que é uma historiadora da arquitetura, talvez a maior especialista sobre este período africano, nos vai contando, e como foi importante para estes países independentes aproveitar muito da infraestrutura que os portugueses lá deixaram. Portanto, no fundo, salvaguardando todas as questões políticas e ideológicas que podemos ter em relação ao colonialismo, e que temos muitas, sabemos que o colonialismo é sempre violento, é importante perceber que todas estas arquiteturas serviram de base para a construção destes países a partir de 75. Agora estamos a aproximar-nos das palavras de ordem que são os filmes, as pessoas que não viveram no 25 de Abril. Estamos a aproximar-nos da Revolução Portuguesa, que é uma revolução muito importante. A Revolução Portuguesa é a última revolução que está na Europa. E no momento em que já não havia revoluções na Europa. Portanto, foi uma revolução fascinante para as pessoas que vinham do norte da Europa, da França, da Alemanha, vinham a Portugal ver o que era isto, uma revolução, de repente, as pessoas todas na rua a gritar por habitação, saúde, educação. E ao mesmo tempo a gritar por liberdade de expressão, liberdade sexual, divórcio, ou seja, direitos materiais e direitos imateriais, ao mesmo tempo na mesma coisa. Portanto, no fundo, o 25 de Abril condensa como revolução as grandes revoluções do século XX. É próxima da Revolução Bolchevique de 1917, porque é uma revolução também operária, mas é também próxima do maio de 68, onde os estudantes na rua gritavam liberdade de expressão e liberdade sexual. Portanto, e é também parecida com a Revolução Cubana, que é feita por barbudos militares, com espingardas às costas, ainda depois vão entrar com espingardas. De qualquer maneira, é todo um imaginário de revolução, todo o século XX condensado em 2 anos, que são, no fundo, os 2 anos que vão de 74 a 76, o chamado pré, e que é um momento de exaltação para toda a gente, mas sobretudo para os arquitetos portugueses, que até então desejavam imenso trabalhar para as populações, diretamente com as populações, sem o filtro do Estado Novo, e que a partir de 25 de Abril têm a possibilidade de o fazer através de programas de habitação social. Portanto, o 25 de Abril veio abrir uma janela de oportunidade aos arquitetos que até então existia, muitos arquitetos já faziam habitação social, mas não faziam diretamente com as populações, faziam-nas para as câmaras municipais ou para os institutos de promoção da habitação. Ora, o que vai acontecer com o 25 de Abril é que o Nuno Fortes, um dos arquitetos que eu vi, vai ser chamado para o primeiro governo revolucionário e vai implementar um conjunto de programas que visam exatamente trazer boas condições de habitabilidade às pessoas, sobretudo às pessoas que viviam em piores condições. Pessoas que viviam em bairros de lata ou nas ilhas do Porto. E o que ele vai dizer é que os arquitetos formam brigadas, vão aos locais, fazem levantamentos, vejam quantas famílias necessitam de casas e façam casas já. Ou seja, tomem o dinheiro, organizem-se e façam com as associações de moradores autênticos projetos participativos. Esse programa, que ficou conhecido por SAL, Serviço de Apoio Ambulatório Local, deu origem a vários projetos que estão aqui e, portanto, quisemos também celebrar esse momento de aproximação das pessoas à habitação social e é aqui que Álvaro Siza tem a possibilidade pela primeira vez de construir habitação social integrada em bairros populares, como por exemplo a zona de São Vítor, ali perto das Cartas do Douro, onde ele mantém um pouco o espírito das ilhas. Estão a ver? Ele não recusa a ideia que ele desenha à romana, digamos assim, mas depois as casas são casas pátios, quadradas, que vão crescendo para dentro de si próprias. São habitações emotivas, um pouco na lógica da casa islâmica. Portanto, no fundo, o Álvaro Siza faz aqui uma espécie de 2 em 1, consegue interpretar a Évora romana e a Évora islâmica, as 2 ocupações da Évora, fazendo, no fundo, uma síntese muito interessante e que ainda hoje está em construção, essa cidade,
o bairro da Balagueira continua a ser uma obra aberta e que provavelmente irá continuar ao longo do tempo. Estamos a ver agora as fotografias do Alfredo Cunha, aquelas famosas fotografias de 25 de abril de 74, a ocupação do Calvário, o Rolar do Carro, e realmente são fotografias icónicas, históricas, que mostram o fim do município, o fim do Estado Novo, o fim do Império Colonial e o desejo de uma nova aventura que nós não sabíamos bem qual era. O Eduardo Lourenço, neste texto, fala do pesadelo azul à orgia identitária. O pesadelo azul era o Estado Novo, era os anos de ditadura que nós vivemos, e a orgia identitária é o que se abre neste dia de abril de 74. Ou seja, de repente todos queremos ter uma opinião sobre o que deve ser Portugal do futuro, não é? E dá uma espécie de orgia identitária, as Forças Armadas ali no cartoon a distribuir presentes às pessoas. Há um clima de festa, que eles chamam de orgia identitária. E dessa discussão que se dá durante aqueles 2 anos, de 74 e 76, vai nascer o desejo já não de ser atlântico ou coloniais, mas de sermos europeus. Vai nascer esta ideia de integrarmos a comunidade europeia, que outros países já integravam, e nós vamos querer, de alguma maneira, fazer parte desse clube, que era um clube que nos interessava também, pelo visto. Bom, belíssimas imagens das ocupações, das manifestações. E aqui, a propósito disso, temos um filme manifesto da Ana Atali, que pega nos cartazes, nos murais, das palavras de ordem, das músicas do 25 de Abril e constrói esta espécie de visão acelerada do que pode ter sido, no fundo, 2 anos de processo revolucionário em curso. Aqui também estamos a ver o Nuno Portas, numa das discussões com os vizinhos, uma associação de moradores. O próprio secretário de Estado do Urbanismo vem às reuniões discutir com as pessoas o que é esse projeto, esse processo SAL, e o Albercise ali, com o Alexandre Alves Costa, em Itália, explicar aos italianos o que era o processo SAL. Imaginem o fascínio que esse processo não terá criado na mente dos intelectuais italianos, não é? Que sempre olharam para nós como um país onde a participação e a democracia direta se tinha conseguido envolver os arquitetos e, portanto, vêm por aí fora ou convidam-nos para ir explicar aos alunos de arquitetura o que é esta coisa do arquiteto trabalhar na participação, na relação direta com as populações. Aliás, é isso que, na verdade, irá motivar as primeiras edições em França sobre a arquitetura portuguesa. Até então, a arquitetura portuguesa era um bocado desconhecida, porque não havia uma razão para se enaltecer a arquitetura portuguesa. Aparentemente, havia a discussão sobre a terceira via, mas que era uma discussão que estava a acontecer noutros países também, a relação entre tradição e modernidade. O que é diferente, então, a partir de 74? É esta ideia de que as pessoas estão a trabalhar para as populações. Isto é que é novo na cultura arquitetónica europeia. E é isso que leva a revista Arquitetura do Juruí a vir a Portugal, fazer um número especial, em 76, sobre o processo SAL. E quem é que está na capa da revista? O João Abel Manta, a fazer também ele um belo cartoon de uma portuguesa que olha ali escondida entre duas paredes de 2 casas, com o mar ao fundo, não é? Portanto, esta espécie de um Portugal que se estava a abrir à Europa. Para entrarmos na Europa, não é? O quarto tema desta exposição é a relação com a Europa. E aqui está, no fundo, um dos textos mais famosos do Eduardo Lourenço, Nós e a Europa. E ali estão algumas das personagens que vocês bem conhecem e que fizeram parte da vida política dos anos 80. Na verdade, é a partir dos anos 80 que as lutas partidárias se revisam, fim do processo revolucionário, começamos a ter, digamos, um país em que a discussão esquerda-direita passa a ser uma realidade. Mesmo a posição em relação ao que nós devemos ser como europeus é uma discussão política permanente no dia-a-dia. Aliás, o Eduardo Lourenço, neste texto, diz uma coisa muito engraçada. Porquê é que os portugueses, que foram os primeiros europeus de todos, os que levaram mais longe a ideia da Europa, quando partiram das suas caravelas, estão agora, nos anos 80 do século XX, a discutir se querem ser europeus? Eles já são europeus. Mas nós continuamos a dizer, vou à Europa, vou lá na Europa. Não é? Nós somos europeus, mas nós continuamos a achar, de vez em quando, que não somos bem europeus.
Portanto, esta discussão, que é uma discussão dos anos 80, continua hoje, não é? Mesmo nós, por vezes, não incorporamos bem ou não nos mentalizamos bem que já éramos europeus antes de entrar na comunidade europeia. Então, agora que os turistas vêm em massa visitar-nos, não é? E fotografar-nos, e este cartoon, sendo um cartoon de 72, continua a ser um cartoon muito atual. Talvez as moedas já não sejam todas diferentes, é só uma, que é o euro, mas nós continuamos a ser objeto de análise e de interesse por parte dos turistas, que vêm ver este país que, no fundo, está ali no canto da Europa, mas que tem experiências políticas muito interessantes desde o 25 de Abril. Aliás, a atual experiência política que estamos a viver é também um caso de estudo, como sabem, para muitos países europeus. Portanto, e é sempre um país que a relação com a Europa não é uma relação fácil. Nós queremos ser os europeus, queremos receber o dinheiro da Europa, mas temos sempre uma certa distância em relação a essa tecnocracia de Bruxelas e, de alguma maneira, é também sobre isso que o Arthur Lourenço nos fala nestes tempos. Mas o que é importante perceber é que, a partir dos anos 80, começa a chover muito dinheiro em Portugal, diariamente. E isso vai permitir ao país reequipar-se. Vai permitir aos arquitetos construir câmaras municipais. A Câmara Municipal de Matosinhos foi objeto de um concurso e que é talvez o maior símbolo da democracia, é o primeiro grande símbolo da democracia e do municipalismo em Portugal, porque não sei se sabem, até ao 25 de Abril os presidentes de Câmara não eram eleitos, eram escolhidos pelo Estado, e a partir de 76 nós podemos votar no Presidente da Câmara e ele vai ocupar um edifício que nos representa. E portanto a Câmara Municipal de Matosinhos, na sua monumentalidade, que o arquiteto Alcino Soutinho deseja que seja monumental, vai mostrar, vai simbolizar esse desejo de, a partir de agora, nós temos uma casa que nos representa com alguém que nos representa. E podemos tirar daqui a 4 anos se não nos agrada. Portanto, essa ideia começa a ser também traduzida em novos edifícios que se abrem como possibilidade para o trabalho dos arquitetos. Estou a falar de câmaras municipais, tribunais, cineteatros, arquivos, bibliotecas municipais, ou seja, todo um conjunto de equipamentos que vão começar a nascer, muitos deles, quase todos eles, pagos pelos fundos europeus que vêm de Bruxelas. Já está aquela relação de amor-ódio com o dinheiro e com a imposição de Bruxelas. Outro tema interessante é que nos anos 80 nós voltamos a olhar para a questão da identidade patrimonial. Passado o período revolucionário, em que a questão do nacionalismo era muito, não é? Ser nacionalista era ser fascista, ou gostar de valores patrimoniais históricos era ser fascista. A partir dos anos 80 esse discurso desaparece da cultura portuguesa, retomam-se alguns valores da Portugalidade. Basta vocês pensarem, por exemplo, nos Heróis do Mar. Lembram-se da discussão dos Heróis do Mar? Ou pensarem no António Variações, que é alguém que vai recuperar um pouco a sonoridade do fado. Ou a própria recuperação do fado, que hoje estamos a viver e começa nos anos 80. Até então, visto como qualquer coisa que cheirava a Estado Novo, que passa a ser novamente uma música celebrada e que os novos artistas querem alimentar. Ora, este olhar para o património histórico português vai também ser discussão na arquitetura, porque nós vamos poder intervir, através também do dinheiro que nos chega de fora, ou dos novos investimentos, neste caso, através do ciclo das pousadas que se fazem nos anos 80 e 90 em Portugal, melhorar o turismo e, por exemplo, no caso de Santa Maria da Costa, Nantabra faz um edifício que inclui novos quartos para os turistas virem visitar Guimarães, mas com um certo respeito pelo antigo convento barroco. Enquanto que em Lisboa, Manuel Vicente constrói os 2 pisos que faltaram à Casa dos Bispos, que tinham caído no século XVIII, no terremoto de 1755, mas vai fazer esses novos 2 pisos com uma espécie de pastiche, tentando parecer o que lá estava antes, mas não é bem o que lá estava antes, porque depois lá dentro é claramente um espaço cenográfico, excessivamente até cenográfico, muito trabalhado, com materiais muito fortes. É aquilo que na altura se chama o pós-modernismo, ou seja, já não estamos interessados em fazer objetos puros e abstratos, estamos interessados em fazer objetos que nos lembrem coisas que conhecemos, que nos lembrem o passado que conhecemos e que mimetizem esse passado. Portanto, é uma posição claramente historicista, ainda que bastante irónica. Vocês olham para a fachada posterior e ela já nada tem a ver com essa história. Embora ela esteja aqui a refletir a moraria. Portanto, a moraria é também uma forma de passar pela cidade histórica. Portanto, é uma discussão muito interessante que começa exatamente nos anos 80, o que fazer com o património histórico português.
Este edifício, aliás, foi reabilitado para a 17ª Exposição de Arte, Ciência e Cultura da Europa, da Comunidade Europeia. Portanto, estão a ver, voltamos outra vez a mostrar que Portugal tem um património histórico vasto numa Europa que estávamos todos a desejar integrar. Bom, isto vai acontecer também, por exemplo, ao nível, novamente, das sucursais bancárias que são construídas em terras muito pequenas, como em Avis, onde a Ferreira faz este edifício, que é um bairro, mas procura monumentalizar, quase como se fosse, digamos, um edifício excepcional, com estes arcos muito anunciados, com este grande óculo, indo buscar até referências monumentais a outros arquitetos estrangeiros, como o Luís Cano, onde ele tinha trabalhado. Portanto, cá está este desejo que nós temos na Câmara de Matosinhos e queremos aqui, de mesmo da arquitetura mais pequena, no programa mais banal, nós conseguimos, não é o caso da Câmara Municipal, mas uma agência bancária, nós trazermos um novo significado urbano para a arquitetura que estamos a construir nas pequenas e médias cidades portuguesas. Depois temos um outro fenómeno, que já acontecia antes, mas que aqui é muito relevante, porque Álvaro Siza concorre a vários concursos internacionais e ganha alguns concursos, neste caso em Berlim. Portanto, é também uma europeização do próprio Álvaro Siza, começa a construir fora de Portugal, e neste caso fazendo um edifício em Berlim, uma esquina de Berlim, que vai ser imediatamente alcunhado de um edifício triste, Bonjour Tristesse. Alguém escreveu uma noite na esquina do edifício. Ora, este grafite passou a ser quase um elemento viral na história de Siza, porque toda a gente passou a olhar para este edifício como um edifício melancólico. Tem muito a ver com Berlim, não é? Esta ideia de um edifício racionalista. Depois chega ali à esquina e cria ali uma brincadeira, não é? Aquela esquina que se solta do edifício, com um pilar que não toca no chão. Portanto, tudo pequenas ironias que o Siza sempre coloca nas suas obras. Mas, na verdade, este é um edifício que tem tudo a ver com Berlim. Tem tudo a ver com o expressionismo alemão, que ele tanto admirava. E, portanto, é um edifício berlinense, sendo feito por um português. Cá está o arquiteto português, que parte de Portugal, mantém uma relação dialética com o mundo, faz um edifício em Berlim que é mais berlinense que muitos edifícios feitos na mesma época por outros arquitetos de Berlim, e, na verdade, não deixando de ser português. Portanto, é esta relação universal, construída de baixo para cima, como eu digo, que caracteriza, quanto a mim, esta obra, que é um símbolo desse universalismo da arquitetura portuguesa. Um jovem arquiteto que trabalhava com o Siza nesta época concorre também a um concurso em Portugal, para a Casa das Artes do Porto, e ganha esse concurso. Chama-se Eduardo Souto Moura, e Siza diz-lhe, a partir deste momento, ganhaste um concurso, vais tu abrir o teu próprio negócio, porque tens talento para isso, e portanto é o momento, é o grito de Ipiranga, digamos, do jovem Souto Moura em relação a Siza, tal como a piscina de Lessa tinha sido o grito de Ipiranga de Siza em relação a Távora. E o que é muito interessante é que vemos que Souto de Moura olha para a arquitetura moderna de uma maneira diferente da que Siza olha, não é tão expressionista como Siza, é mais, se quisermos, neoplástico, vai buscar outras referências mais próximas da Bauhaus ou de Mies van der Rohe, do arquiteto alemão, mas faz isso usando materiais tradicionais, o tijolo e o granito, e denunciando isso na própria fachada do edifício. Portanto, cá está a integração do local num olhar que é internacional, ou se quisermos, universal. E isto mantém-se de geração em geração na arquitetura portuguesa. E é isso talvez o lado mais interessante, dessa continuidade metodológica que faz com que o discípulo possa herdar alguma coisa do mestre, mas também possa introduzir uma certa heresia na maneira como trata essa herança. Não é? Portanto, esta ideia de serem ao mesmo tempo herdeiros e heréticos desse legado. Vejam, por exemplo, esta casa no Algarve, que Souto de Moura faz. Ele diz sempre: pensei esta casa na China, quando estava em Macau. Portanto, estão a ver estas relações culturais e dialéticas. O edifício pode ser pensado noutro lugar, mas com as referências históricas que esse lugar nos lega. Por exemplo, a casa é bastante abstrata, mas depois na cultura o que ele coloca são elementos que claramente nos reportam para a cultura islâmica, ou para as azoteias das casas do norte da África, não é? Portanto, cá está o Souto de Moura a tentar integrar ou fazer a síntese entre o local e o global, ou entre a tradição e a modernidade, como já acontecia desde sempre na arquitetura portuguesa. Bom, depois equipamentos importantes que são construídos nesta época, também com fundos europeus, das universidades.
universidades, novos polos universitários e as escolas superiores e os politécnicos, neste caso a Faculdade de Arquitetura do Porto e em Lisboa a Escola Superior de Comunicação de Carris da Graça. Dois edifícios completamente diferentes, de dois arquitetos de gerações diferentes, mas que apesar de tudo olham para a modernidade como um projeto inacabado, que é possível retomar e continuar numa relação com o contexto, sobretudo na Faculdade de Arquitetura, onde nós vemos como os edifícios de CISA se colocam numa relação direta com as casas da Beira-Rio no Porto, não é? E, portanto, subindo até parecem rostos, não é? As caras que olham para o corredor numa relação, digamos, quase de empatia com a cidade envolvente. Ali estamos a ver novamente a fotografia que nos acompanha desde o início, a fotografia dos 6 professores da Escola de Belas Artes do Porto a Atenas, e ali está no fundo simbolizada a Escola do Porto, não é? Que ganha notoriedade a partir exatamente da internacionalização do Álvaro Siza e da difusão do trabalho de Távora, e em Lisboa, duas personagens que vão ser, digamos, o contraponto pós-moderno ao desejo de prolongar a modernidade no Porto. Manuel Vicente do lado direito e Peixes Guedes do lado esquerdo, que entretanto regressa para Moçambique e que no fundo desenvolvem a sua pedagogia e também na relação que estabelecem com as novas gerações um desejo diferente do Porto, não é? Claramente muito mais ligado ao lado lírico, onírico, irónico, colorido, que vai manter-se a sul, da arquitetura a sul. E, portanto, é um momento de grande discussão entre o norte e o sul, não é? Uma espécie de Porto de Lisboa. Também alguns simbolizaram uma espécie de dicotomia entre Siza e Taveira, dessa dicotomia muito motivada pelo incêndio do Chiado, não é? Como é que os arquitetos de Lisboa achavam que o Chiado devia ser reabilitado e como é que Siza vai, na verdade, reabilitar o Chiado, olhando para a arquitetura pombalina e tentando ser mais pombalino que o Marquês de Pombal. Portanto, lá está esta relação sempre que ele estabelece com a história de forma muito reversa. Tratando por tua história, atenção, é pombalino, mas é um pombalino à Siza, não é um pombalino no sentido da repetição ou da cópia. Bom, e vamos continuando. A Escola do Porto vai se afirmando também em alguns objetos que são construídos, mais uma vez, em cidades médias ou pequenas cidades portuguesas, no caso da Igreja de Marco Canaveses, que inicia, digamos, um périplo por obras de programas religiosos que ele irá desenvolver. Recentemente, como sabem, inaugurou uma capela no Algarve e uma igreja em França. Portanto, é uma tipologia que Siza gosta de trabalhar e que vai trabalhando de forma até evolutiva, embora haja elementos que se repetem de igreja para igreja. Portanto, há aqui elementos que ele vai sempre retomar. De alguma maneira, Siza é sempre também um bocadinho autobiográfico, vai sempre buscar alguns elementos da sua própria obra. A Escola Superior de Arte e Design da Escola da Rainha, do Vítor Figueiredo, representa também esse momento, esse esforço importante de reequipamento das cidades médias em Portugal, neste caso Politécnico e Ensino Técnico, e que vai, no fundo, levar a arquitetura também para essas cidades, onde até então só se conheciam os grandes equipamentos delegados pelo Estado Novo, e que aqui, com estas novas arquiteturas, há uma nova imagem arquitetónica que começa a popular também as cidades do interior de Portugal. Mais publicações sobre Siza. Siza começa a invadir, digamos, as revistas estrangeiras. É o grande arquiteto português celebrado nesta época. Outro arquiteto de Lisboa que inicia também o processo de internacionalização nesta altura é Gonçalo Verde, fundamental. Hoje, digamos, é talvez o arquiteto da sua geração mais internacionalizado, com trabalho na Suíça, com trabalho em Itália e em França. Portanto, é alguém que tem já uma extensa obra fora de Portugal e que mostra que, no fundo, nós tratamos essa europeização, mais uma vez, de forma descomplexada, sem precisarmos de estarmos, digamos, competir com as grandes estrelas globais da arquitetura internacional. Isso também é feito muito à custa da criação de laços com ateliês locais. Não é? Estes arquitetos trabalham muito com ateliês locais, fazem concursos com esses ateliês, estabelecem também uma relação com a prática do outro, da outra cultura e da outra geografia que me parece interessante. Ou seja, não levam uma receita que colocam no lugar, tentam dialogar com as práticas locais. Finalmente, uma vez estava a falar do enriquecimento das cidades, o Teatro da Almada, o Teatro Azul, e aqui eu acho que é um símbolo interessante porque a Almada, como sabem, foi durante muitos anos vista como uma cidade dormitório de Lisboa.
mas é talvez uma das cidades com a atividade cultural mais intensa no país. Tem uma série de companhias de teatro, tem grande companhia de teatro de Almada, e este edifício marcou de alguma forma o desejo da cidade de sair desse limbo de cidade dormitório e passar a ser uma cidade cultural. É um desses teatros construídos com fundos europeus, no tal programa de disseminação de teatros municipais por todo Portugal, como aconteceu com os arquivos e com as bibliotecas, e o Teatro Azul marca, de alguma maneira, simboliza esta possibilidade de fazer-se bom teatro, bela arquitetura fora dos grandes centros, ainda que estejamos na área metropolitana de Lisboa, naturalmente. Bom, e estamos a entrar finalmente na globalização. A globalização, como sabemos, em Portugal tem novos protagonistas, não é? Vimos ali Marcelo de Sousa, António Costa, a despedida de Cavaco Silva. Portanto, é um momento também interessante porque os nossos políticos também se internacionalizam, não é? Durão Barroso vai para Presidente da Comunidade Europeia, depois temos António Guterres como Presidente da ONU, Mário Centeno como Presidente do Eurogrupo, ou seja, não são só os arquitetos que passam a ser Cristianos Ronaldos da arquitetura, não é? E de alguma maneira esta globalização política, económica e cultural também está na arquitetura. Cisa era já uma figura consagrada, ganha o Prémio Nobel da Arquitetura, que é o Prémio Pritzker, em 92. Souto Moura vai, de alguma maneira, cumprir essa etapa também. E reparem, não são muitos países pequenos que têm 2 prémios Pritzker da arquitetura, portanto isso mostra que há aqui qualquer coisa com a qual a crítica olha e valoriza. E o que eu acho é que Souto Moura conseguiu convencer a crítica internacional de que não é um mero discípulo de Cisa, não é um mero herdeiro de Cisa, é também, como eu dizia, um herético de Cisa. E eu acho que quando olhamos para o Estádio de Braga conseguimos perceber que ele está completamente liberto já dessa relação umbilical com o seu mestre, porque faz um edifício que é realmente um edifício notável, no momento em que Portugal quer ser também palco de um grande evento de futebol, no Euro 2004. Sabemos que ainda estamos a pagar a fatura disso, mas pronto, são outras histórias. Braga está a pagar a fatura deste estádio também, ainda. Mas, de qualquer maneira, é uma obra de arquitetura notável e que é, na verdade, mais uma vez uma revisita histórica, porque este estádio tem 2 condições, digamos assim. Tem 2 bancadas, uma que se adoça ao terreno, uma antiga pedreira, outra que se liberta do terreno e se assume com a sua monumentalidade. E estão aqui, na verdade, 2 grandes modelos de anfiteatro históricos, não é? O anfiteatro grego e o anfiteatro romano, não é? Se nós olharmos, e no fundo ele faz aqui uma síntese quase da maneira como o espetáculo, do ponto de vista da atividade clássica, se desenvolvia, não é? Com as bancadas que olham o relevado, mas olham também a cidade e a paisagem em volta. Bom, e continuamos neste processo de globalização. É possível também que os jovens arquitetos da Madeira comecem a construir obras de grande significado, como é o caso da Calheta, do Museu da Calheta, ou do Centro da Casa das Mudas da Calheta. Calheta, que muito provavelmente a maior parte de vocês nem saberá exatamente onde é que fica, na Ilha da Madeira. Mas também o que é importante é perceber que, se calhar, é a arquitetura que dá nome aos lugares, é a arquitetura que mostra e que revela a qualidade paisagística maravilhosa deste lugar. Vejam a relação com o plano. Um novo arquiteto que se internacionaliza em Lisboa, que é João Luís Carrilho da Graça, que começa a construir fora de Portugal e neste momento é um dos arquitetos mais apreciados em França, da arquitetura portuguesa, porque construiu bem para esta comunidade de Safié e que é hoje um edifício muito amado na cidade. Álvaro Siza, que continua o seu périplo global construindo no Brasil. É uma espécie de reencontro com a arquitetura brasileira e este edifício, cá está outra vez Álvaro Siza a olhar para a cultura brasileira e a fazer aquilo que qualquer brasileiro nunca ousaria fazer, que é juntar os 2 maiores arquitetos brasileiros num único edifício, a curva de Oscar Niemeyer e as passarelas de Lina Bobardi. Portanto, reparem, misturando no mesmo edifício 2 referências culturais a 2 arquitetos irmãos, digamos assim. Ora, isto mostra como ele descomplexadamente trata por tu a arquitetura brasileira, trata por tu a arquitetura alemã, trata por tu a arquitetura pombalina. É alguém que tem uma grande descontração, porque ele acha que a história está ali para ser manuseada e manipulada pela arquitetura contemporânea. 2 arquitetos irmãos jovens, Nuno Mateus e José Mateus, que trabalham nos Estados Unidos e vêm para Portugal e trazem essa cultura fractal do desconstrutivismo americano e que continuam ainda hoje a desenhar nessa perspectiva. Mostra que há um lado eclético nesta nova geração.
em Ilha, uma cidade, como vocês sabem, muito marcada pela construção de casas de imigrantes, um pouco desconexas sobre a ria, e que eles aqui, através deste edifício também bastante desconexo, mas voa por cima da rua e liga um museu marítimo a um novo aquário, interpreta muito bem essa diversidade de formas e de cores que existem na envolvência. Estamos a ver aqui esta nova geração de arquitetos que começa a desmontar, e quando digo nova, atenção, estamos a falar de pessoas com 50 anos. E eu vou depois explicar no fim porque é que eu acho que a arquitetura portuguesa é jovem aos 50 anos. Porque normalmente nós não temos esta noção em relação a outras disciplinas. Mas pronto, posso explicar já. A ideia que me através desta exposição é que, e perguntavam-me